Tudo bom, Aê, Zé? tá aí o nosso amigo Everton. E aí, meu caro? Tudo bem, Everton? Que coisa boa, rapaz. Você está com a gente aí hoje para Apanha... trocarmos experiência, uma energia. Você precisa ver a energia dessa turma que vem com a gente, viu, Everton? Boa noite. Eu te Ah, agradeço show. mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e que bom estar aqui contigo. Nesses momentos, o que a gente mais precisa é trocar e conversar com pessoas que conseguem tocar nos pontos chaves como você faz, Zé. Então, obrigado pelo convite, eu que te agradeço. É isso aí. Ô Everton, só para te conectar com essa turma toda aqui, eu estava incomodado, preocupado assim, em manter o movimento, em trazer as pessoas para que a gente não fosse engolido pela inércia. A gente vai ficando em casa e de repente você vai perdendo o movimento e não percebe. E aí de repente volta tudo ao normal. E aí pronto. Hoje eu fiquei até com a imagem assim: você está na beira do mar para botar o pé na água. Aí você vai andando e a onda vai chegando para lá. E você vai andando. Aí de repente você está distraído e vem a onda e te pega. Então, eu comecei esse movimento todo pensando assim: nós não vamos deixar a onda pegar a gente, nós vamos nos manter em movimentos conectados com esse novo jeito de trabalhar, com esse novo jeito de se relacionar, com esse mundo novo que de repente chegou de uma vez sem avisar e nos pegou e de repente a gente está aí olhando para que lado vai. Então, hoje, Everton, nós estamos iniciando uma série, nós estamos chamando Café com o Zé, e nós estamos abrindo, como eu te falei, com chave de ouro, com a sua presença aqui com a gente, para a gente falar um pouco desse momento de carreira, de como a gente está ligado e antenado com esse movimento todo. Então, eu comecei esse movimento há 3 semanas atrás, e aí, eu quero até dar esse exemplo, preocupado também em me manter em movimento. E nós já fizemos 2 séries de lives. Primeira semana nós falamos da comunicação, além do que se fala, do que se ouve. Na semana passada nós falamos de como ser promovido em 6 passos, falando de construção de carreira. Dessas séries, nós já fizemos o e-book da primeira série, foi lançado, eu estava olhando hoje, já tem quase 300 downloads. Aí nós abrimos um canal Zé Humberto para conversar com o povo, já está com quase 20 mil visualizações. Então, Poxa, eu estou trazendo esse exemplo aqui, Everton, para a gente compartilhar com todo mundo que se a gente está ligado e se a gente quer, a gente mantém o movimento, ou a gente cria o movimento. A gente e olha, cria o movimento. e Então, olha como o que você está falando, Zé, é pertinente. Hoje já é a terceira videoconferência que eu faço com outras empresas que disseram, ó, a gente tinha dois projetos, mas paramos tudo. olha Mas aí. paramos, porque estamos com medo. Quer dizer, não é só as pessoas que estão parando, as próprias empresas também que correm um risco da gente Pois é. congelar projeto e depois, quando vier essa sua onda aí, vai pegar as empresas que. Vai separar aquelas empresas que se prepararam, que estavam se aquecendo, que mantiveram os seus projetos vivos, daqueles que botaram tudo na geladeira, né, Zé? Com certeza. O Everton, como eu sei que com o seu dinamismo, o movimento que você faz na WIS, a WIS que já tem uma série de prêmios como melhor empresa para se trabalhar, eu gostei muito do slogan, cuidando dos Wizers para que eles cuidem da WIS. Eu queria abrir, Everton, para a gente ouvir você, que o nosso objetivo aqui hoje é ouvir você, a sua experiência, assim. Você, uma pessoa jovem, um executivo jovem e, ao mesmo tempo, já com grande experiência, já tendo dirigido outras grandes empresas. Eu queria te trazer uma questão. Como é que foi a construção dessa carreira? Conta um pouquinho para a gente aqui a construção dessa carreira, os pontos importantes. Como é que se constrói uma carreira para chegar no topo, por exemplo, como você chegou com essa juventude toda? Pô, vou ficar envaidecido assim, Zé. Pô, bom, tentando olhar aqui um pouco para trás do que talvez faça sentido dividir. Eu sou de Brasília, né? Eu cresci em Brasília, na verdade nasci no Sul, mas cresci em Brasília, fiz faculdade em Brasília.
E logo no meio da minha faculdade, por algum motivo, eu fui parar no setor hospitalar, que inclusive tenho amigos que estão vivendo esse caos que a gente está vivendo agora. E na época a Amil estava fazendo compras de hospitais aqui na região, né? O Hospital Brasília, uma maternidade no Sudoeste, etc, etc. E aí eu dei a sorte de cair num time que era de avaliação, compra e transformação desses hospitais. Porque acho que foi um exercício, uma experiência ali com 21 anos muito boa. Eu acho que nada é tão transformador quanto uma instituição tão complexa de se gerir quanto um hospital. Depois disso, e eu acho que ali eu aprendi muito a realização, a transformação, mas eu também aprendi a planejamento, algo que muitos jovens ainda carecem. Então, às vezes eu vejo o pessoal da minha idade sobrando energia, sobrando adrenalina, com a cabeça lá na frente, conhecedor de tecnologia, conhecedor de muita coisa legal, mas que carecem da capacidade de olhar, modelar, entender, fazer toda a visibilidade, assim, daqui a 2 anos onde eu vou estar. Então esse foi um dos aprendizados que eu tive ali com 22, 23 anos, que me marcou muito, porque toda vez que a gente ia entrar no hospital, então o HGO foi assim, antes disso o JK, que se transformou numa maternidade, é assim, o Hospital Brasília é assim, eu via muito tempo sendo dedicado para falar, daqui a 3 anos onde estaremos. Depois disso, eu entrei num grupo que a Amil montou, uma empresa que a Amil montou, ela deu alguma participação para alguns acionistas, onde a ideia era transformar os planos de saúde públicos, né? Então, você lidou ali na Caixa, lidou com saúde Caixa, e a ideia era prestar consultoria para Correios, STJ, CAMB, alguns que vieram até a falir. Ali eu aprendi que você tem que escutar e tem que desafiar seus próprios desafios, desafiar seus próprios achados, né? Então, como consultor, às vezes é bom, eu digo, tem limite do trabalho do consultor, mas ser consultor em algum momento da vida tem seu valor. Daí eu fui para uma multinacional chamada McKinsey, uma das maiores no mundo de consultoria. Everton, Pode falar. Eu queria falar uma coisa aqui. Gente, pega o caderninho e anota o que o Everton está falando. Por exemplo, saber escutar, saber para onde você vai. Vamos lá, Everton. E você sabe uma coisa, Zé? Quando eu estava na Amil, na época, o setor de saúde estava muito quebrado. E diga-se de passagem, é algo que deve acontecer agora com o setor de saúde, com o prestador de serviço de saúde. Então, a gente era um pouco arrogante na época no Grupo Amil, crescendo, se preparando para IPO e tal. E foi muito bom esse momento em que eu tinha que atender clientes para perder um pouco dessa arrogância de achar que sabe tudo, né? Você, às vezes, é bom de número, tem planilha Excel e tal. Jovem, chega, do outro lado, às vezes, tem pessoas que estão lá, caíram de paraquedas, e você chega arrogante, você perde a capacidade de... Então, por isso é importante escutar, porque escutando você passa também a mensagem de que mesmo sabendo a resposta, você pode construir ela sem arrogância. Nisso, depois eu fui para a McKinsey, trabalhei no Brasil, na França, na China, fiz muita coisa legal, aí que eu fiz a minha graduação fora do Brasil também. Voltei ainda como consultor, e aí foram 10 anos, 8 anos de consultoria, já não aguentava mais ser consultor, que aí eu acho que é o outro aprendizado. Não importa o quão bem você esteja, não importa em que nome, de que empresa, você pode estar na Coca-Cola, Google, Facebook, o que for. Se você não estiver sendo feliz, mesmo que tenha sido uma boa escola, você precisa refletir e mudar. Porque sem esse elo de felicidade, de se encontrar, aí eu saí você vê, a McKinsey, que já foi mais uma coisa para botar no caderninho. Você cria o movimento. E você tem que se ver realizado. Então, Zé, eu tive muitos projetos, e aí é difícil falar aqui, porque a maior parte dos clientes da McKinsey é global e é empresa listada, mas teve muito cliente em banco grande, instituição grande, que eu entregava o conteúdo, recebia os parabéns e não me via realizado. E às vezes eu até falava, Zé, o seguinte, esse pessoal não conseguiu comprar ou não vai conseguir entregar isso que a gente passou um tempo construindo.
e isso não me deixava realizado, essa falta de legado. Que isso aí é uma outra coisa que o profissional guerreiro, ele precisa do legado, ele precisa olhar para trás e enxergar alguma coisa que ele ajudou a construir, não precisa ser líder, não precisa ser o número um, para chegar no final da jornada dele e falar, cara... E o principal legado não é uma empresa, é times. Se você foi capaz de mexer com alguém, isso é um legado que satisfaz o profissional. Bom, desistir de tudo isso, desistir de multinacional, salário fora do Brasil, o que for, para comprar uma jornada na antiga corretora, que hoje é a Wiz, para montar uma empresa do zero. Duas, na verdade. Uma não deu certo, quer dizer, deu certo, a gente vendeu por um erro estratégico, a gente acabou vendendo essa empresa, depois recompramos de novo. A outra é a Wiz Corporate, que atende empresas, que teve seus altos e baixos, mas é importante no grupo Wiz. E aí eu aprendi a importância da simplicidade. Quer dizer, alguém saindo de uma multinacional para uma estrutura, 9, 10 pessoas, simples, bem feito, organizado, com ética e paixão, você chega lá. Às vezes a gente Ética acha... e paixão. Ética, paixão e você tem que se sentir muito vivo. E é por isso, inclusive, que eu nunca trabalhei diretamente com o nosso time da rede, que fica nas agências. Mas eu sempre admirei muito eles por causa disso. Assim. Organização e disciplina, ética e paixão. Quando a gente... Eu sempre ficava de longe falando, um dia, ou a empresa que eu estou tocando vai ser como essa rede, a gente chama de Asvens, ou eu vou estar à frente desse time. Não é possível, né? E acabou que coincidiu. Hoje, na verdade, a Roberta, a Nayara e a Gina é que tocam dia a dia, mas eu me sinto parte, né? Bom, voltando para o ponto, senão vai levar a live inteira, né? E não é essa a ideia. Trabalhei com transformação digital, não entendia nada de tecnologia. A ideia era mudar o nome da empresa, mudar o jeito da gente trabalhar, e aí vem o último ensinamento. Não importa a idade que você tenha, sempre dá para aprender mais. E aí, o ano que eu passei ali, eu acho que eu errei 8 coisas em 10 que eu tentei fazer, Zé. Mas o que eu aprendi em um ano, tentando acertar, né, nessa mudança de logo, tecnologia, digital, faz o Everton de hoje, sabe? E aí, não importa o quão complicado seja, puta, negócio meio digital, meio tecnológico. Cara, isso te mexe com você? Para e olha. Não se esconde atrás de, eu já sou um profissional, etc. Sempre tem tempo para a gente se desafiar. Nuno Cobra fala que o sábio é o que faz, não é o que sabe. Pronto, tá aí. Eu vou botar no meu caderninho aqui. Nuno Cobra, né? Nuno Cobra. Depois eu pego com você. Falava para o Ayrton Senna isso. Pois é. E aí dei a sorte, felicidade de estar à frente da Wiz há 2 anos e meio. Tem um time maravilhoso. Eu acho que o que a Wiz é por causa do time. A única coisa que eu tenho tentado é criar uma cultura um pouco mais aberta, menos hierárquica e estar mais próximo do time. Acho que é isso que tem sido, talvez, a minha contribuição. Ótimo. Ô Everton, nós temos pessoas aqui da Wiz, temos pessoas da Caixa Seguradora, da Caixa, tem muita gente do Banco do Brasil, da BBTS, tem muita gente, e de várias outras empresas. O que você diria para essas pessoas? Quais os cuidados para essas pessoas que estão querendo construir a minha carreira? Quais são os cuidados, as recomendações que você faria para essas pessoas? Eu perdi, Zé. Se você puder repetir, falhou aqui a... Como eu te falei, nós temos pessoas de várias empresas diferentes, nós temos muita gente da Wiz, da Caixa Seguradora, do Banco do Brasil, da Caixa, de outras empresas. O que você diria para essas pessoas que estão buscando construir uma carreira? Quais são os cuidados, quais são as recomendações você passaria para essas pessoas que estão olhando aí para a construção de uma carreira de sucesso? Bom, eu vou dividir, se eu puder e tiver tempo, eu dividi em 3 pilares, tá, Zé?
E o primeiro pilar é um pouquinho mais complexo, que eu acho que quando você quer construir uma carreira, você antes precisa criar e se achar num lugar muito especial. Tá? Então, essa é a primeira. Você precisa se encontrar na companhia. Por exemplo, você falou da Caixa. Pô, quando a gente vê a forma como o economiário fala do banco, você vê ali que a maior parte deles, que investiram a carreira inteira, eles se encontraram ali. Até porque é muito difícil crescer no banco, né? Crescer na Caixa é extremamente desafiador. Se você tiver muita paixão, e se você for só para um lado financeiro, que algumas empresas, o banco de investimento, fala, cara, o cara vai crescendo porque ele quer ganhar dinheiro, né? Na Caixa, se for só pelo dinheiro, eu acho que ele não tem essa garra inteira. Então, para fazer uma carreira na Caixa, precisa muito disso que eu falo muito na UIS, que é encontrar essa paixão, esse comprometimento, que é um tripé, que é fazer, gostar do que faz, na verdade, não é fazer o que gosta, porque é bem diferente, gostar do que faz, ter orgulho do lugar que você trabalha e ter gestores que te espelham e que te fazem levantar todo dia e aprender todo dia. Então, o primeiro pilar é tentar encontrar esse tripé mágico. Eu falo isso muito na UIS, que a gente precisa, enquanto Wiser e como gestor da UIS, construir esse pilar. O segundo, para construir uma carreira, é estar sempre se desafiando e aprendendo. Então, enquanto você não estiver aprendendo, ainda mais nesse mundo de hoje, você não consegue... O pessoal fala, não, você tem que se vender melhor. Cara, se vender tá legal, mas não está nesses três pilares. Antes você precisa aprender. Isso. Então, quer crescer na área, na Viab, quer crescer na vice-presidência de habitação, quer crescer na área de produtos, tem que ter conhecimento / aprendizado, porque ninguém domina tudo. E o terceiro é empreendedorismo. Aí vai falar, pô, peraí, mas não é montar uma carreira, não é montar uma empresa. Mas para montar uma carreira, você também tem que ser empreendedor. Então você também tem que levantar a mão e falar, eu topo. Ah, quem vai conseguir fazer tal projeto? Eu quero. Ah, mas vai dar 2 horas a mais de trabalho. Intraempreendedorismo, Zé. A gente está cheio de gente que está no lugar especial, feliz e conseguiu um gestor, beleza. 2, está aprendendo o tempo todo, mas não tem esse senso de, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso mostrar que eu estou afim de fazer alguma coisa diferente, eu preciso ser voluntário, né? Então, essas seriam as minhas 3 dicas sem pensar muito, tá? Estou respondendo ping-pong aqui, depois você me dá um feedback. Tá ótimo. Ô Everton, eu vou trazer outra questão aqui, que eu tenho certeza que é muito importante para todos nós. Como vocês da UIS, estão enfrentando esse momento de grandes desafios, esse novo jeito de trabalhar, esse novo jeito de se relacionar? Olha, Zé, até para não parecer no mundo da lua, né, no mundo da conto de fadas, esse é um momento muito difícil. Tá? Assim, eu acho que o gestor que subestima a dificuldade do momento, sobre todas as óticas, tá? Pessoal, profissional e econômico. Ele ou está desligado do que está acontecendo, ou ele está sendo hipócrita e está fingindo que não está enxergando as dificuldades. Então, é um momento em que a gente está enxergando com muito cuidado, muito carinho, e sabe da dificuldade desse momento. Tá, Zé? Então, esse é o primeiro ponto. Isso tem sido difícil, não vou mentir para você, apesar da gente estar extremamente bem preparado, o time é jovem, o time é muito apaixonado, está sendo um momento difícil. Para mim mesmo, as primeiras semanas, o pessoal até deu feedback, assim, pô, Everton, cada live, essas últimas lives tuas, cabisbaixo, mais sério, sorrindo menos, que são feedbacks válidos e é muito importante o gestor ter a intimidade e a abertura para receber. Mas é porque a porrada realmente foi de tortar a gente, né? Principalmente a decisão de retirada dos armazéns das agências, que foi feito de comum acordo com a Caixa, foi uma decisão muito difícil para a UIS. Porque não estar onde o funcionário do banco está é muito, muito, muito difícil tomar essa decisão. Então, assim, a gente sempre teve uma visão de que nós somos parceiro para toda hora do banco. E, de repente, a gente não está lá. Então, eu tinha muito medo de como é que isso ia ser colocado. Mas, tirando isso,
como é que a gente está sobrevivendo? A gente está sobrevivendo, ou vivendo, né? Ou atuando nesse momento. Com muita comunicação, muita parceria. Então, eu sempre fui muito contra vídeos de CEOs, e eu sempre achei aquilo um pouco exagero de exposição, não sei porquê, e me rendi, mudei minha postura. Então, a cada 2 dias, hoje não teve vídeo, porque eu falei que para assistir o vídeo teria que estar aqui com você. Então, na semana passada, na sexta-feira, no vídeo, eu falei que o vídeo de segunda era com você aqui, mas eu me rendi a isso. A gente criou um comitê de crise, a gente está comunicando tudo, então não tem informação secreta. As nossas dificuldades de venda nova, venda de produtos seguros estão sendo abertas, a gente está falando para os funcionários a dificuldade. A gente publicou um comunicado na página de RI, falando tudo o que a gente está fazendo. Então, acho que esse é um segundo ponto, transparência. Então, comunicação, transparência. A gente está muito aberto a feedback e a se reinventar. Isso também acho que tem sido muito diferenciado. E a gente está muito próximo dos clientes, né? Então, seguradoras, do banco, a gente está se abrindo muito, oferecemos o serviço de vistoria remota 100% gratuito para todas as seguradoras. Acho que isso foi importante, né? Estamos aumentando a doação para a Belágua, que é um projeto que a gente mantém no interior do Maranhão. Estamos fazendo uma promoção, uma ação com vendedores remotos por telefone, que o que eles passam da meta a gente doa para a Belágua. Estamos fazendo uma ação para doação de respiradores, que começa essa semana que vem, na verdade, é anunciada essa semana. Começa a semana que vem, que todos os clientes de vida e saúde, a gente vai doar a comissão da UIS para comprar respiradores. Eu acho que isso une o pessoal em busca de uma companhia mais saudável quando isso tudo acabar. Ô Everton, eu sei que tem uma coisa que é muito especial para você, para vocês da UIS. A gente gostaria de ouvir você um pouco sobre a questão como cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio de resultados no meio de toda a crise, nessa fase de isolamento que nós estamos vivendo praticamente no país inteiro. Como eu falei, assim, desafiador, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas que a UIS fez nem sempre são possíveis para outras empresas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga outros setores, né? Conversando com um amigo diretor de uma empresa de turismo, ele falou: poxa, Everton, eu acho sensacional o que eu estou lendo que a UIS está fazendo, mas para mim não dá. Eu vou à falência se eu tentar replicar, né? Então, vamos sempre tomar muito cuidado para não ser arrogante e tentar achar que todas as ações servem para qualquer setor. Mas falando um pouquinho da UIS, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu priorizar o nosso maior ativo. Qual é o nosso maior ativo? Não é tecnologia, não é sistema, são pessoas que são treinadas. Essas pessoas, se a UIS perder, nós demoraríamos muitos anos para conseguir recompor. E dois, fora isso, não é justo, porque essas pessoas não são responsáveis pela situação que a gente está vivendo. Então, o desafio era como é que eu protejo o emprego, como é que eu protejo as pessoas para elas poderem voltar para a UIS depois disso tudo acontecer, se sentindo orgulhosas, mas ao mesmo tempo eu reduzo um pouco o peso financeiro de conduzir esse processo. O que a gente fez? A gente fez o seguinte: como é que eu reduzo custos de tributos? Como é que eu reduzo outros custos mantendo as pessoas? Então, toma uma decisão difícil, porque é uma decisão que precisa de muita comunicação, de suspender o contrato de trabalho durante até 60 dias dos nossos agentes. Então, seriam 1.000 pessoas que tiveram o seu contrato de trabalho temporariamente suspensos e a gente remunerou eles de forma líquida, uma remuneração que é aquém do que eles estavam recebendo, porque estavam batendo muita meta, mas que pelo menos era uma remuneração que a gente falou, é digna. É a remuneração fixa, mais o mínimo de variável. 2, a gente falou quais são os benefícios que a gente não pode mexer. E chegamos à conclusão de que era vale-refeição, cesta básica e plano de saúde. Principalmente os funcionários e familiares. Então, mesmo o contrato estando suspenso,
esses benefícios foram protegidos. Além disso, a gente adiantou metade do 13º, já pagamos, inclusive, agora. E aí, infelizmente, muita gente tinha tirado férias coletivas e teve a opção de adiantar o 13º, então não conseguimos pegar todo mundo. A gente também liberou para todo mundo, independente de ter estoque de férias, poder tirar férias para cuidar dos seus familiares. E cuidamos, monitorando todas as pessoas que ficavam doentes. Então, todas as pessoas que ficavam doentes, ou um diretor ou eu ligávamos para o funcionário e para o familiar. Muitos dos nossos funcionários são jovens, então ainda moram com a mãe. Isso foi a melhor forma que a gente teve para cuidar das pessoas. Fora isso, a gente tem 1.400 pessoas hoje trabalhando de casa, 1.300, na verdade, trabalhando de casa. Essas pessoas estão trabalhando full, então toda a parte de regulação de sinistro, atendimento a cliente. Nosso call center, a gente conseguiu conectar com os computadores deles, compramos alguma coisa em torno de 160 notebooks, no intervalo ali que foi uma janela única, que acabou os notebooks em Brasília, pelo menos esse modelo. Entregamos em mãos para esses funcionários, então fizemos um mutirão com 2 motoristas, entregando na mão na casa das pessoas e começamos a conectar para eles venderem por telefone. E nisso a gente tem conseguido uma resposta bem legal. Olha aí. Ó, eu vou até preparar o meu café aqui agora. Pô, perdi o café, hein? Esse aí eu vou te cobrar, Zé. Para te falar uma coisa. Você já deve ter participado de dezenas, centenas de bancas de entrevista para contratar pessoas do mercado, para promover pessoas dentro das suas empresas. Que recado você daria para essas pessoas? O que normalmente um avaliador que está numa banca ali observa e de repente faz a diferença para a contratação de uma pessoa, para promover uma pessoa? Eu acho que... Essa aqui vale a nossa live de hoje, hein? Para a turma então, eu vou que está aí resumir nos a um assistindo. item. Eu vou resumir um item e eu vou contar uma historinha, tá? Quando eu recrutava pela McKinsey e depois pela Wiz Corporate, eu mandava as informações que iam ser perguntadas antes para o e-mail dos colaboradores. Mas eu mandava, Zé, como é que eu fazia? Hoje eu, infelizmente, já faço bem menos, porque acaba que eu contrato supostamente gestores, né? Mas na época eu contratava muito analista na McKinsey e depois muito time de vendas, né? E aí, basicamente, é o seguinte, eu colocava as informações que eu ia questionar no meio de um monte de informação sobre a empresa. Então, assim, a pessoa que recebesse aquilo e mergulhasse e se mostrasse comprometida com aonde ele vai, comprometida com a entrevista, comprometida com entender a companhia, para mim, aquela pessoa ia conseguir ser a mais inteligente. Por quê? Por mais brilhante que fosse o candidato antes ou depois dela, mas não tivesse se dedicado ou não quisesse muito, Isso. ele não ia ter a resposta. Aquele outro, que tudo bem, não era um gênio, mas ele parou e entendeu. Pô, a empresa está me mandando aqui 250 páginas. Eu vou ler. Lendo, ele, quando via a pergunta dos cases, na época eu entrevistava muito case, ele, opa, isso eu me lembro. Esse produto estava ali no meio daquele material. Então, ou seja, eu não estava em busca, eu nunca estive em busca, na hora que eu formava nos meus times, do mais inteligente. Daquele que já tem a experiência necessária para aquele cargo. Eu estava em busca daquela pessoa que queria muito estar ali, tanto que recebeu e leu. Vou cometer um crime aqui com o meu LinkedIn. E desafio a quem está conectado aí, trabalha hoje na Wiz ou não passou no processo seletivo. Não tem nenhum candidato que escreveu para mim no LinkedIn que eu não direcionei para alguém. Ou mandei algum conteúdo para ele entrar na Wiz. Eu recebo muita propaganda, gente querendo vender e tal. Esse é o despacho. Por quê? É um teste, Zé. Se eu vir e falo assim, escreva para fulano de tal e diga que falou comigo. Eu quero saber se vai pegar, vai escrever, vai ler, vai mandar um e-mail. Ou seja, a gente tem que avaliar muito quanto a pessoa quer aquela posição.
É isso. Olha, eu às vezes, Everton, eu faço nos meus treinamentos, nas formações que a gente tem no Instituto Z1, às vezes eu pego um livro, pego alguma coisa e falo assim, quem quer ganhar esse prêmio? Quem quer ganhar esse livro? Quem quer ganhar tal coisa? Aí todo mundo fala assim, eu quero. Aí eu pergunto 3, 4, 5 vezes até alguém falar, quero levantar e pegar. Pois Tem é, muita então, gente que quer, tem muita gente que quer. Agora, quem quer com atitude? Quem quer se dedicar para conquistar algo? Para mim, você falou isso e nós falamos a semana passada inteira sobre isso. A construção da carreira, o conhecimento, você se dedicar. E se você quer verdadeiramente, você vai fazer o que você falou aí, Everton. Vai estudar, vai entender a companhia, vai entender as diretrizes para chegar, vai se colocar no lugar dos avaliadores que estão escolhendo para pensar assim, o que será que esse avaliador espera do candidato? Aí você vai chegar preparado. Não é? Mas é mais ou menos isso que você estava dizendo? exatamente, Zé. Assim, diz muito sobre o profissional que você vai ter no seu time, o comportamento que ele teve antes do processo seletivo. Óbvio que às vezes a gente cai de paraquedas. Puta, telefone toca, eu já me vi nessa situação, já entrevistei gente que o telefone toca e fala, cara, eu tenho uma entrevista hoje para fazer para você. O cara chega lá e aí tem que ser honesto, falar, ó, puta, eu fiquei sabendo da oportunidade hoje. Aí você não pode exigir o mesmo nível de dedicação. Agora, se a pessoa teve 2 semanas e ela se dedicou, quis aprender sobre a empresa, quis entender sobre a empresa, isso diz muito do profissional que você vai ter do seu lado depois que você contratar. Agora, não, contratou um gênio, entende tudo, pós-graduação em Harvard, etc. Não abriu o site da empresa, não leu uma matéria sobre a empresa. Isso também diz muito do profissional que você vai ter do seu lado. Então, eu levo isso muito a sério e eu, por mim, sempre mandaria as perguntas que eu vou fazer antes, com antecedência, para ver se a pessoa vai parar para ler ou não. É isso aí. Ô Everton, puxa vida, tem uma coisa para mim que eu sempre falo e falo aqui nas lives todo dia, que é sagrado, é a gratidão. E eu quero expressar aqui minha gratidão por você ter aceitado o convite de conversar um pouco com a gente. A minha gratidão por cada uma das pessoas que estão aí com a gente, mandando seus coraçõezinhos, acompanhando a nossa conversa. Puxa vida, essas coisas para mim é que fazem o verdadeiro sentido da vida, do trabalho, de tudo que a gente faz. Então, eu quero registrar aqui a gratidão por você e por toda essa turma que está acompanhando a gente aqui. Ô Zé, eu te agradeço e quem acompanhou a sua carreira os últimos anos, eu infelizmente só acompanhei alguns anos, né? Eu entrei nesse ecossistema um pouco tarde e você já era um profissional sênior, reconhecido, mas a forma como você sempre tratou todo mundo, independente de em que empresa estava, em que cargo estava, né? Diz muito sobre você e diz muito sobre o seu carinho pela formação das pessoas, né? Então, eu acho que É isso. quando eu vi o convite, é mais do que uma obrigação, um prazer enorme. Há 6 anos atrás, quem diria, pô, conversando contigo, quando eu entrei no grupo, pô, mostra que alguma coisa certa eu fiz, para ser convidado por você. Que coisa boa, Everton, que coisa boa. Agora eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você me ajude a falar do nosso convidado, do meu convidado que vai tomar o café comigo amanhã. Eu estou te chamando para falar sobre ele porque eu sei que você o considera tanto quanto eu. Amanhã nós vamos tomar o café com o nosso grande amigo Urbano, José Urbano Duarte. Opa, poxa, Urbano, você sabe o seguinte, é uma das pessoas mais generosas que eu conheci nessa trajetória, porque é relativamente fácil você ter ajuda quando você conversa com uma pessoa que ainda não está tão maduro e tão sênior quanto ele, né? O Urbano eu conheci quando ele ajudou bastante a companhia. Na verdade, tinha conhecido antes, quando ele estava na habitação, mas obviamente num nível de distância, né? A gente acabava lidando muito até com o Teotônio. Então, é uma pessoa extremamente generosa, um coração gigantesco, um carinho pela Caixa
e pelos economiários que eu nunca vi igual. Então, os projetos deles sempre foram projetos olhando para o ecossistema, para cá. Mesmo quando ele já tinha saído, né? Acho que é um caso meio parecido com você. Um carinho na hora que fala, assim, chega a se emocionar. E terceiro, um cara técnico. Então, assim, ele era sênior, sabia lidar com pessoas, mas quando você mergulha no conteúdo técnico, ele também tem o conteúdo técnico. Então, vamos lá, ó. Coração, paixão por aquele local que ele trabalhou a vida inteira e técnico. É difícil encontrar isso. Pô, eu sou suspeito. Você me pegou desprevenido aqui. Eu estava pensando quem poderia ser. Mas, ó, eu vou dizer, se tem funcionários da Wiz aqui e se por algum motivo essa live ajudou, imagine Zé Urbano e Urbano juntos, Humberto e Urbano juntos, é imperdível. É os dois Zeus, Zé Humberto e Zé Urbano. É imperdível, assim. Quem tiver da Wiz conectado, eu vou divulgar aqui para todo mundo. Olha, por que eu te perguntei sem preparar? Porque para falar do Urbano não precisa preparar, precisa, Everton? Não precisa. Mas para mim, que eu sou meio metódico, eu gosto de tudo na caixinha, você me deixa maluco aqui. Mas que bom que era o Urbano, que aí pode falar de coração, o que vier na cabeça, que é justo. Uhum. Olha, de novo, agradecer a você pela disposição, pela generosidade de estar com a gente, agradecer a cada uma das pessoas. Eu tenho a impressão que já passaram aí mais de 200 pessoas. Quantas pessoas já passou aqui com a gente hoje? Umas 300. Umas mais de 300 pessoas já. Amanhã eu vou sortear 5 livros. O meu livro, primeiro coloco o tênis. Eu vou sortear 5 livros entre as pessoas que passaram por aqui hoje. E eu vou autografar esse livro e vou mandar para o endereço de cada uma com muito carinho, agradecendo por estarem com a gente aqui hoje. Então, Everton, mais uma vez te agradeço pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Zé, antes da gente se despedir. A gente na Wiz, às vezes, tem dificuldade de agradecer tudo que a Caixa proporcionou para a companhia, né? Acho que a companhia só existe por causa da Caixa. E eu sei que você é muito querido e, com certeza, muita gente da Caixa acessa, né? As mensagens que eu recebi até foi do pessoal da Caixa. E, às vezes, a gente perde a oportunidade ou não tem a oportunidade de agradecer tudo o que todo mundo da Caixa está fazendo pelo país no dia de hoje, assim. A gente tem falado muito isso dentro da Wiz, né? Mas a gente tem dificuldade de falar para fora. Eu acho o seguinte, o time da Caixa está sendo um grupo de heróis, sabia? Zé, a gente tem que sempre, se você puder, sempre que você estiver entrevistando gente da Caixa nas suas lives, sempre lembra disso. A gente precisa lembrar que tem gente embaixo e tem gente lá dentro da Caixa, tem gente na agência resolvendo um problemaço do nosso país. Então, se eu puder falar agora não como Everton, mas como Wiz, eu queria agradecer aí o pessoal da Caixa que sempre te acompanha. Tá? Ótimo. Muito bom, Everton. Eu sempre falo uma coisa e você me inspirou a encerrar dizendo isso aqui hoje. Quem trabalhou ou trabalha numa agência da Caixa, um dia que seja, tem ou teve a oportunidade de servir as pessoas, de fazer algo para o bem, para alguém que realmente, de repente, esteja precisando. E, mais uma vez, como você disse, a Caixa está respondendo presente, está sendo a empresa que está levando benefício para quem realmente precisa nesse país. Então, com certeza, um orgulho para todos nós, eu sei que para vocês da Wiz também, que fazem parte do grupo, é um orgulho para todos nós poder estar nessa empresa e poder servir as pessoas como a gente tem essa oportunidade. É isso mesmo, pessoal. A gente tem que agradecer e os Wizers, quando voltarem para as agências, eu até brinco, né? A venda de seguros está baixa, mas nós vamos fazer 10 meses em 7. Então, se a gente voltar em junho, 7 meses para fazer as vendas de 10 meses para compensar aí todo o esforço da Caixa e dos economiários por ajudar esse país tão necessitado. É isso aí. Fica então o desafio. Quantos meses? 10 meses em 7. 10 meses em 7. Pronto, 10 meses em 7 são os 2 lemas aí da Wiz. 10 meses em 7 e a Wiz vai cuidar de você para que você possa cuidar da Wiz. É isso aí. Eu já sei que os Wizers estão aí vibrando junto com a gente nesse movimento.
Um abração, Everton. E vamos juntos sempre. Um abraço, Zé. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu.